Queridos irmãos e irmãs de jornada, companheiras e companheiros de ideal espírita, estamos aqui para a divulgação de mais essa atividade do Centro Espírita Cristãos e Coorta, a Evangelho Terapia dessa semana, a reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Possa Jesus, nesse momento, abençoar-nos a todos e, acima de tudo, temos nós a capacidade de sermos dignos e merecedores dessas bênçãos. E roguemos aos amigos da espiritualidade, aos benfeitores espirituais, que saibamos aproveitar cada instante da nossa caminhada, na nossa reformulação, do nosso aprendizado, e que possam eles nos iluminar na compreensão da luz da doutrina espírita, da luz do Evangelho de Jesus. Nós abrimos aqui antecipadamente o Evangelho segundo o Espiritismo e abrimos no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da caridade não há salvação. E nós vamos ler aqui o item 1 do tema O de que precisa o espírito para ser salvo. No item 1 é uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responderam-lhe os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e que te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente no cárcere e não me visitaste. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. É bem significativa, né? Bem alegórica, se assim nós podemos colocar, essa passagem do Evangelho de Mateus, essas colocações de Jesus. Em Atos dos Apóstolos está lá escrito: crê em Jesus e serás salvo tu e tua casa. Muitos irmãos nossos se pegam dessa passagem de Atos dos Apóstolos, dessa letra fria, e fazem uma análise, às vezes, equivocada, acreditando que somente crer em Jesus nos propicia a salvação. Temos que entender que Jesus quer muito mais do que acreditemos nele. E acreditar nele seria não somente na sua figura, mas buscar acreditar nos ensinamentos que ele trouxe, naquilo que ele falou. E aqui nessa passagem mostra a profundidade do ensinamento de Jesus, quando Kardec, de uma forma muito sábia, coloca como título desse capítulo: Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier, certa feita, disse:
Se Allan Kardec tivesse colocado que fora do espiritismo não havia salvação, eu não me teria tornado espírita. Ainda bem que ele falou, fora da caridade não há salvação. Então é interessante nós pararmos para pensar nisso, que a doutrina espírita nos possibilita uma reflexão um pouco mais aprofundada dos ensinamentos de Jesus, e esse aqui, então, é bem visível, né? É bem categórico a fala de Jesus, quando fala que quando nós auxiliamos os pequeninos, os necessitados, é a Ele, Jesus, que fazemos. Então, nós temos que entender que a nossa salvação está exatamente na prática da caridade. Por isso, temos que fazer uma análise talvez um pouco fria, né? Eu falo às vezes isso, e talvez as pessoas não venham a entender muito bem a fala no primeiro momento. Jesus não salva ninguém. O que nos salva é a nossa compreensão dos seus ensinamentos. O que nos salva é nós acreditarmos na sua palavra, no seu ensinamento, mas acima de tudo, o que salva o espírito é o exercício, a prática desses ensinamentos. Jesus nos colocou, né, como a regra de ouro, fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós próprios. Então, nos coloquemos na posição do outro. E aí é muito interessante quando Jesus fala isso. Quando nós buscamos auxiliar os necessitados, e aqui os exemplos que ele dá são de necessidades materiais, né, de carências materiais, de situações materiais, ele faz com que nós venhamos a perceber que quando buscamos auxiliar os nossos irmãos de jornada, estamos auxiliando indiretamente, ou melhor dizendo, diretamente ao próprio Jesus. Por quê? Porque ele nos vê a todos como irmão. Então, quando nós ajudamos uma pessoa, de qualquer forma que seja, às vezes não no sentido material, quando nós nos propomos a auxiliar aquele mais necessitado, e aí seja uma necessidade material, uma necessidade afetiva, uma necessidade de compreensão, uma necessidade de atenção, uma necessidade de ouvir, de fazer colocações construtivas e produtivas, quando nós nos colocamos na posição de buscar trazer ao outro um alento, um alívio, um amparo, nós estamos tendo a oportunidade de exercitar em nós aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Né? Porque se estivéssemos nós naquela condição, gostaríamos que alguém nos vestisse, matasse a nossa sede, né? Nos fosse visitar, estivesse nos aconchegando, se assim nós podemos colocar. Então, quando nós estamos fazendo isso pelo outro, devemos sempre imaginar como gostaríamos que fosse feito conosco. E mais ainda, dentro desses ensinamentos propostos de Jesus, parar para pensar, estou fazendo isso a um semelhante meu, um irmão meu de jornada, um irmão de Jesus, aos olhos de Jesus. Jesus sendo o governador espiritual desse planeta, né, o Senhor de todos nós que habitamos este orbe, das várias espécies, né, do homem até as plantas, os animais, né, os nossos irmãos menores, Jesus é o Senhor de tudo nesse planeta. Então, quando nós estamos auxiliando esse próximo, nós estamos, de certa forma, cooperando e agradando a Jesus, porque ele vai perceber em nós um retorno do ensinamento que ele deixou, e vai perceber em nós uma conduta dentro daquela que ele propôs que nós deveríamos ter perante o nosso próximo, perante o nosso semelhante. E aí o Espiritismo vai nos mostrar que a caridade é a oportunidade dessa salvação. Não é o segmento religioso, não é a crença religiosa. Todas as religiões são extremamente necessárias e produtivas quando elas direcionam o homem novamente a Deus, né? Quando elas orientam o homem a ter uma conduta dentro das leis divinas. Entretanto, o Espiritismo nos mostra a nós, espíritos, que já passamos por outras existências, que já professamos outras religiões no passado,
Nós vamos entender que somente a frequência a uma instituição religiosa, que somente a crença a dogmas, às orientações trazidas para aquela religião, que somente a crença em Jesus não nos faculta uma bem-aventurança. A bem-aventurança ela virá do nosso empenho, do nosso amparo ao próximo, do nosso esforço de auxiliar os nossos irmãos de jornada. Isso vai propiciar a nós uma reformulação de conduta, uma revisão de conceitos. Vai nos criar novos parâmetros com relação a como devemos nos comportar perante ao outro, pensando sempre como gostaríamos de ser tratados pelo outro. Ah, André, mas nesse mundo atual as pessoas não gostam de ninguém. Mas vamos nós fazer a nossa parte. Porque certamente, se nós nos empenharmos e demonstrarmos de coração, em nossa conduta, em nosso gesto, em nosso ato, a nossa boa vontade para com o outro, mesmo que seja ainda um espírito embrutecido, mesmo que seja um espírito que ele não acredita, vamos dizer assim, né, na boa intenção do ser humano, ele vai começar a titubear, ele vai começar a se questionar: será que essa pessoa é assim mesmo? Será que realmente ele se comporta assim? Então, cabe a nós o empenho e o esforço de termos tal comportamento, de agirmos de tal forma, de sermos caridosos para alcançar essa salvação do nosso espírito por meio exatamente das nossas obras. Talvez esse seja o grande diferencial em relação a esse conceito de salvação que a doutrina espírita nos traz. A salvação está relacionada a nossas obras, aquilo que fazemos. Então, a nossa bem-aventurança, a nossa condição um pouco melhor ao desencarnarmos, ela está diretamente relacionada às obras que tenhamos produzido, aquilo que tenhamos feito, aquilo que tenhamos doado e dado ao próximo de bom grado, né? com perseverança, com humildade, com resignação, de uma forma, acima de tudo, fraternal, mais do que caridosa, uma forma fraternal. Então, quando nós nos empenhamos em buscar saciar as necessidades do outro, sejam elas necessidades afetivas, necessidades materiais, necessidades psicológicas, Jesus está percebendo em nós esse empenho, esse esforço de reformulação. Está percebendo em nós o empenho e o esforço de percebermos o outro como irmão, como companheiro de jornada. De percebermos no outro aquele ser amparado por Jesus. E nós podemos ser, naquele momento, uma ferramenta de Jesus no auxílio e no amparo daquela pessoa. Então, empenhemos-nos nós em praticar a caridade, que é muito mais, como nós aprendemos na doutrina espírita, que simplesmente doar questões materiais, que é muito mais do que o amparo e a assistência material. É o amparo e a assistência ao outro. Material em alguns momentos, como dissemos, afetivo em outros momentos, psicológico em outros momentos, né? de amparo, de afago em outros momentos. Mas vamos sempre buscar doar ao outro o melhor de nós, assim como gostaríamos de receber o melhor se estivéssemos naquela condição. E aí Jesus vai olhar para nós e vai falar, né? Ele está se esforçando, ele está buscando exercitar e praticar na sua vida aquilo que eu ensinei. E como eu falo, a contabilidade, né, divina, ela é extremamente grandiosa, que quanto mais você dá, mais você tem. E quanto mais nos empenharmos em buscarmos auxiliar as necessidades do outro, em sermos caridosos no momento da falta do outro, mais iremos receber de amparo, de vibrações, de aconchego da espiritualidade, de fortalecimento, e mesmo até de questões materiais. Às vezes nós vamos ser intermediários de outros no auxílio a determinada pessoa. O que é isso? Isso é muitas das vezes a providência divina. Eu não tenho naquele momento para dar, mas eu converso com alguém e a pessoa fala assim, não, então eu vou te ajudar. Né? Então, nós estamos sendo ali intermediários, mas na realidade estamos contribuindo de alguma forma.
estamos auxiliando, se pararmos para pensar, aquela pessoa que está ajudando, a ela também, né, se reformular, a parar para pensar, nossa, como é bom ajudar alguém, como eu me sinto útil ajudando alguém. Assim como muitas das vezes nós pensamos isso, como eu me sinto útil ajudando uma pessoa, buscando ser bom. Então vamos nos empenhar, irmãos, ter a certeza, né, de que Jesus está nessa contabilidade divina, sempre nos dando oportunidades de amparo, sempre nos dando oportunidades de auxílio, sempre colocando em nosso caminho pessoas que necessitam de algo. E aí nós temos, às vezes, esse algo para dar, se não de nossa parte diretamente, indiretamente. Você, às vezes, é uma pessoa que não tem aquele trato, né, no sentido de trazer o alento, de trazer, né, uma palavra de bom ânimo para alguém. Mas aí você chega e fala assim: ah, eu vou te indicar uma pessoa, uma conhecida minha, que é psicóloga, de repente ela vai conversar com você, vou te indicar alguém que, né, de repente vão ter palavras melhores que a minha. E aí você vai estar ajudando aquela pessoa. E não é uma ajuda material, é uma ajuda puramente, né, de afetiva, uma carência, uma necessidade, né, de amparo psicológico naquele momento. Então, a oportunidade de auxílio, de amparo, sempre temos. Vamos nos empenhar para tal, lembrando sempre disso, que fora da caridade não há salvação. Então, a salvação do nosso espírito está na caridade que viemos a praticar, nos corações que venhamos a acalentar, nas lágrimas que venhamos a enxugar, em sermos o ouvido atento às pessoas que às vezes querem simplesmente trazer as suas dores. Ser o amparo no sentido material a uma pessoa, né? No sentido da necessidade que ela tem de algo material, ou se não somos diretamente, talvez venhamos a ser o intermediário desse auxílio. Mas vamos nos empenhar, porque é muito profundo, sempre me lembro sempre dessa colocação do Chico, dizendo que, né, se Kardec falasse que fora do Espiritismo não há salvação, o Espiritismo seria somente aquilo que outras religiões, infelizmente, são. Kardec, quando fala fora da caridade não há salvação, quando mostrado pela espiritualidade isso, que a caridade é a ferramenta pela qual o espírito tem de se reformular, de se reajustar, de se salvar perante as leis divinas, isso merece respeito. Então vamos abraçar a caridade, vamos praticar a caridade, tendo a certeza de que, quando nós auxiliamos ao outro, estamos auxiliando a nós próprios. Tendo a certeza de que, quando estamos buscando amparar e auxiliar aquele necessitado, como diz Jesus aqui, é a Jesus que estamos fazendo. Imaginemos o quanto Jesus ficará feliz de saber que nós estamos buscando, mesmo com limitações e imperfeições, auxiliar o outro, auxiliar a Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.